minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui, ó. Com a Alessandra Viegas. Euzinha. Tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Ótimo, ficou ótimo. Miriam, bom dia. E agora a gente começa aí com João capítulo 15. Tá bom? A gente falou na sexta-feira, e aí hoje a gente continua com esse texto, a partir do versículo 10, mas vamos fazer aquela, né, igual aula, vamos fazer aquela recapitulação. Então, a gente falou que João capítulo 15 está dentro da última fala de Jesus para os 11, Judas saiu. Em João capítulo 13, verso 31, o Judas sai e a partir dali Jesus começa a falar com esses discípulos, tá? Tá bom, Sheila? Um beijo, Deus abençoe. Bom dia, Antônio. E aí agora aqui a gente vai. Então, Jesus começa a falar com os discípulos e é muito interessante uma questão. Como Jesus começa a falar com os discípulos, em João capítulo 13, a partir do verso 32 ali, tá? E o que vai estar nessa fala inicial e vai completar muita coisa dessa fala inicial aqui nesse pedaço do João 15, né? Que a gente vai só até o versículo 17, tá? E parece que isso vai passando pelos capítulos, o 14, o 15, o 16 e o 17. Então, essa fala inicial, né? Lá, João capítulo 13, versículo 32, né? Judas sai. E em João 17, versículo 26, Jesus termina a sua oração ao Pai, a oração sacerdotal, que a gente chama assim. E aí, em João 18, versículo 1, você que está com sua Bíblia aberta, João capítulo 18, verso 1, depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os discípulos, e aí é a hora que o Judas está vindo com a escolta, né? Então, depois de dizer isso o quê? O que está no capítulo 13 de João, a partir do versículo 32, o capítulo 14 todo, o capítulo 15 todo, 16 todo, 17 todo, tá? E uma coisa que liga, que é nisso que a gente vai entrar agora, João capítulo 15, né? No caso aí, a partir do versículo 9, tá? Até o 17, é o que tá lá no João capítulo 13, a partir do verso 32, tá bom? Em que Jesus vai dizer, se Deus foi glorificado nele, né, no Pai, no Filho, se Deus foi glorificado nele, no Filho, também Deus o glorificará nele mesmo. Agora eu tô lendo João 13, 32, tá? E ele o glorificará imediatamente. É claro que quando Jesus está falando disso, ele já está falando da cruz, tá? Ele já está falando da morte e da ressurreição. Aí ele vai dizer em João 13, 33, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus retoma isso no capítulo 14, tá? E agora ele vai dizer em João 13, 34, o que ele vai retomar no capítulo 15, que é o que a gente vai falar agora. João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento. 2 pontos, vai começar um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Porque falar 2 vezes a mesma coisa? Análise retórica, bíblica, semítica. Porque isso é importantíssimo. E isso precisa ficar na memória, tá?
Verso 35 de João 13. Nisto o quê? É muito parecido com o que a gente falou na sexta-feira, tá? Esse nisto aqui, ao mesmo tempo, é anáfora, se refere ao que foi dito antes e se refere ao que vai ser dito depois. É catáfora, tá? Então, nisto o quê? Assim como eu vos amei, vocês também amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, ele disse uma coisa antes, que a gente ame uns aos outros. E ele disse uma coisa depois, que a gente ame uns aos outros, e tem um nisto aí no meio, tá? E aí o pedacinho de João 15 que a gente vai ler hoje, trabalhar hoje, é exatamente isso aqui. O amor uns aos outros. E Jesus também falando o quanto ele ama a gente, tá? Então vamos retomar do verso 9, que é onde a gente parou. E Jesus vai dizer, agora sim, João capítulo 15, tua Bíblia está aberta, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, ou também eu vos amei a vós, né? Como tá aqui na caneca, né? Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós, né? Permanecei no meu amor, tá aqui, ó, tá? Então, o verbo permanecer, como eu falei na live de sexta-feira, o verbo permanecer continua aqui fazendo a ligação e ele vai aparecer de novo no versículo 10 e depois no versículo 16, tá? O verbo permanecer. Então, ele apareceu muito nessa, vamos chamar isso de primeira parte, né? Que seria João 15, do 1 até aqui o 9. O verbo permanecer apareceu várias vezes. E agora, o versículo 9 é como se fosse... Eu não sei se esse texto aqui é um quiasmo, tá? Não tá me parecendo. Mas se fosse, o versículo 9 seria o centro do quiasmo. Quiasmo é quando começa e termina da mesma forma, né? Então, o versículo 9 seria o centro. Mas tá muito nítido que mesmo isso aqui não sendo quiasmo, até porque não é poesia, tá? Mas dá para fazer quiasmo fora de poesia, tá? O verso 9 é uma espécie de chave que ligou as duas coisas. O verbo permanecer e o verbo amar. Porque o que vai acontecer agora? Enquanto o verbo permanecer repetiu a beça até o versículo 9, no versículo 9 ele diz o quê? Assim como o Pai me amou, eu também amo vocês. Permanecei no meu amor. Então ele juntou o verbo permanecer com amor. E agora ele vai vir com o verbo amar junto. E o que vai acontecer agora? Vai repetir o substantivo amor e o verbo amar agora várias vezes, tá? Então, eu tenho a nítida impressão, estudando o texto, que o versículo 9 é o centro do texto, tá? Para poder, até porque é aquilo, se eu permaneço nele, eu faço as orações e tudo acontece, né? Se eu permaneço nele, né? Eu sou aquele ramo que dá fruto, e aí agora ele vai começar a falar acerca disso, tá? Na verdade, tá me vindo agora, eu acredito que isso aqui é um quiasmo, sim, porque ele começa falando de fruto, no versículo 2, né? Todo ramo que estando em mim é sim. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e tal. E ele vai para o verso 16 falar da palavra fruto. Que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. É sim. Certamente a estrutura aqui é essa, de algo que está no início, no meio, depois já quase no final, e o centro é o versículo 9. É isso mesmo. Vamos lá, eu não tinha reparado, mas aí agora conversando com vocês veio, né? Bom, verso 10 então.
Se vocês permanecerem, se vocês guardarem, João 15:10, os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Prestou atenção de palavras que se repetiram aqui, só nesse versículo? No caso, ele falou de guardarem, né? Não falou permanecer, mas é guardarem. Só que se repetiu a palavra amor e se repetiu a palavra mandamentos e veio mais uma vez o permanecer. Então, vou repetir o versículo. Se vocês guardarem os meus mandamentos, o que é guardar os mandamentos? É guardar a palavra, certo? Mas o que Jesus disse, e ele vai dizer aqui também, o que Jesus disse, tá? Lá em João 13:34. Se quando você abre sua Bíblia, ela fica assim. Na minha dá para ver João 13:34 aqui, tá? Aqui, onde está esse montão de coraçãozinho, e dá para ver João 15 daqui. Se você jogar teu olho para João 13:34, ele vai dizer assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. E em João 15:10, ele vai dizer: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Qual é o mandamento principal? Amar. O mandamento principal é amar. Ontem eu dizia isso na escola dominical, junto com o Luciano. Se você for em 1 Coríntios 13, lá, versículo 6, 7, 8, vai dizer o quê? Que o amor é muito mais do que sentimento, o amor é comportamento. Não existe sentimento sem comportamento. E vai dizer o quê? O amor é paciente, é benigno, não é orgulhoso, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. Tudo isso é comportamento. Ele é benigno. Então, eu exerço isso a partir dos meus comportamentos. E aí, ele está dizendo, o novo mandamento é amar. E se, então, a gente guardar os mandamentos, então, o mandamento é amar. Os mandamentos são a palavra de Deus. E aí, como é que eu guardo essa palavra de Deus? Obedecendo essa palavra. Mas por que eu obedeço? Por causa do mandamento. Amar. Então, o Luciano estava falando, não adianta nada, né? Eu dizer para né, o adolescente, a criança dizer para o pai, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, eu te amo, e não obedecer o pai e a mãe. Porque o que o pai e a mãe está dizendo para fazer, está dizendo para fazer por amor, para que ele não vá para o caminho errado. É a mesma coisa Deus com a gente. Então, eu guardo esses mandamentos, eu permaneço nesse amor, obedecendo a ele, mas eu o obedeço por amor. É o que eu estava falando ontem, né? Eu não vou dar, eu não vou ajudar os irmãos, que estão necessitados, eu não vou dar uma oferta para a igreja, eu não vou dar dízimo, essas coisas, fazendo barganha com Deus, troca com Deus. Olha aí, Deus, como é que eu estou ajudando as pessoas, o senhor está vendo? Não. Eu vou fazer isso com uma forma de amor misturado com gratidão por aquilo que Deus já fez por mim. Essa é a questão. Ou então vou ler a Bíblia. Olha aí, Jesus, está vendo? Estou lendo a Bíblia há 1 hora. Não. Vou fazer isso porque essa palavra me atrai. Existe um amor nessa palavra que me atrai e eu vou ler porque eu quero aprender mais, porque eu quero obedecer mais, porque eu quero amar mais.
é mais ou menos por aí que a coisa acontece, tá? Então, de novo, João 15:10. A gente tá só falando de segredo, né? Mas vou fazer um livrinho tipo lá, o segredo, né? Tem um monte de segredo aqui, né? Aliás, eu sempre falo isso. Se você está começando a ler a Bíblia, ou você vai ajudar alguém a começar a ler a Bíblia, né? Tá refletindo a luz aqui a beça, né? O sol tá forte. Então, se você vai começar a ler a Bíblia com alguém, é legal você abrir aqui, em João, capítulo 13, a partir do verso 31, 14, 15, 16, 17. Porque aí a gente vai conhecer quem é Jesus, né? E aí, claro, nessa fala para os 11, que é uma fala íntima, né? A intimidade abriu pra gente. E quando há intimidade, há o quê? Segredo, tá? Então vamos. De novo, João 15:10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, tenho permanecer aqui sim, eu não tinha marcado de ver. Então, ó, 3 palavrinhas do segredo. Permanecer, amor e mandamento. Então, eu permaneço nesse amor. A minha permanência nesse amor faz com que eu guarde os mandamentos. E eu guardo os mandamentos porque eu permaneço nesse amor, tá bom? É igual o Tostines, lembra? Não sei se Tostines é fresquinho, porque a gente tá sempre comendo, ou se a gente tá sempre comendo, que o Tostines é fresquinho, mesma coisa, né? Nada com Tostines, eu não como mais biscoito, então tá, né? Eu tô evitando farinha branca, então eu não como biscoito. Então, foi só pra gente lembrar lá da brincadeira do Tostines. Versículo 11 de João 15. Tenho-lhes dito estas coisas. Aí agora vem algo novo no texto. Algo novo surgiu assim, né? Tenho-lhes dito estas coisas, Jesus está falando, para que a minha alegria esteja em vós, esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. Então, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, tá? E a minha alegria seja completa, tá bom? Então, é importante entender isso. Olha o que vai dizer a King James. João 15, verso 10 e verso 11, o comentário. Obedecer não é uma ação tristonha. Pelo contrário, é uma fonte de alegria. Os profetas do Antigo Testamento anteviram um período de grande regozijo escatológico, ou seja, um grande regozijo, né, que viria na era do Messias. Deixa eu beber mais água da minha caneca, né, ó, a ver. Alessandro Viegas, euzinha, gente, eu amei isso. Desculpe. Então, obedecer é algo que se faz com alegria. Aí eu te pergunto, quando você passou aquele dia e quando você faz uma coisa boa, você faz uma boa ação, faz algo legal, o que acontece? Aquela pessoa que recebeu, ela vai ficar alegre. Eu não sei se já aconteceu assim, exatamente assim com você, já aconteceu comigo. Você fez uma ação, né? Vamos botar uma coisa bem simples. Você deu um prato de comida a alguém, né? Ou você participou do sopão da igreja, fez alguma coisa, tá? Ação social. Quando você vê a alegria daquela pessoa, o que acontece é que a tua alegria fica muito maior do que a da pessoa. A pessoa está alegre porque ela recebeu, mas você está alegre porque você deu. Então você amou, você fez algo bom, você obedeceu algo que está nessa palavra, né?
Mas você se alegrou por causa da obediência, né? No livro de Atos, não estou me lembrando o texto agora, tá quase vindo. Acho que é Atos capítulo 4, versículo 20. Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Não. Não é Atos capítulo 4, verso 20, não. Mas há um texto no livro de Atos, depois eu coloco aqui na descrição do vídeo, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, tá? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é Atos 4:20. Atos 4:20 é: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se alguém souber aí onde é que está esse texto, coloca aí, tá? No comentário. Então, mais bem-aventurada coisa, ou seja, a coisa mais feliz é dar do que receber. Então, é igual um presente. Poxa, eu tô feliz que eu ganhei presente, né? Ganhei lenço, ganhei as canecas, mas eu tenho certeza que a Monique e a Rosana, ganhei o bolo, a Luísa e o esposo, né? Ficaram muito mais felizes por ver minha alegria. Que legal, minha reação na hora, né? Do que eu tô feliz, mas quando você dá algo, caramba, é muito gostoso, sabe aquela sensação muito boa, né? E aí, quando você dá algo para Deus, também, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele fica feliz. E a felicidade dele invade a nossa alma e o nosso corpo. É assim que acontece, né? E o que deixa Deus feliz? Essa obediência, eu orar, eu ler essa palavra, eu estar tranquila, né? Isso também deixa Deus feliz. E isso deixa a gente feliz. E não existe coisa melhor do que botar a cabeça no travesseiro de noite e dormir feliz. E dormir com a consciência em paz, tranquila, e dormir assim, caramba, hoje foi um dia legal, porque eu fiz coisas boas e tudo. Isso é muito bom. E é isso aqui. Então, Jesus está falando de guardar os mandamentos, de amar, e aí ele entra com alegria, tá? Eu tenho dito estas coisas, que coisas? Que vocês têm que permanecer no meu amor, vocês têm que guardar o mandamento, permanecer no meu amor, para que a minha alegria seja completa e a minha alegria esteja em vós, esteja em vocês, tá? Aí, eu deixei para agora, claro, né? Versículo 12. Que vai repetir exatamente o que está em João 13:34. Perceba que a costura aqui é muito perfeitinha, tá? Cada versículo está costurando com o outro. Então, assim, eu tenho vindo para cá, claro, para a gente compartilhar dessa palavra, mas também para você perceber que é só você, claro, você vai pedir a Deus para iluminar, né? Fala lá o Salmo 119:18, né? Desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mas toda vez que eu venho aqui, eu estou te ensinando técnicas para que você leia essa palavra, né? E para que você veja que essas técnicas são fáceis, para que você comece a observar os detalhes. Essa coisa de observar as repetições, isso é um método maravilhoso, tá? Que a gente aprende na análise retórica bíblica semítica. Claro, tem muito mais coisa, mas só o fato de você perceber o que se repete e você ver como é que um versículo está costurado direitinho com o outro, isso vai fazer a tua visão se ampliar. Isso vai te preparar para dar uma aula, tá? Para fazer uma palestra, para fazer uma pregação, tá certo? Então, você reparando, você vai percebendo isso. Aí sim, depois, como eu falo assim, a King James, né? Que eu tenho usado bastante para ver o quê? O comentário. Mas as coisas que Deus vai falando comigo, eu pego o texto puro.
tá? Ó, a minha Bíblia não tem comentário embaixo. O que ela tem aqui embaixo são as referências a outros textos, mas não tem comentário. Então, faça isso. Pega a sua Bíblia, leia, e você mesmo ou você mesma vai marcando ali o que se repete, vai fazendo as ligações. Depois você pega comentário. Sabe o que vai acontecer? O que você fez, você não vai esquecer. Quando você vier de novo para esse texto, você vai lembrar direitinho o que Deus foi te mostrando na hora que você foi marcando. O comentário você vai esquecer, vai ter que ler de novo. Mas o que está marcado aqui você não vai esquecer não, tá? Vamos lá. Tem pessoas que marcam a Bíblia com fatos que aconteceram. Coloca a data e aí quando você vai no texto você não lembra direitinho o fato? Então, se você marcar colorindo, você vai lembrar também, tá? E eu vou fazer tô preparando para fazer lá no YouTube, tá? Aí eu aviso todo mundo uma live mais curtinha sobre marcação do texto bíblico. E um pouquinho de análise retórica também. Vamos lá, mais explicadinho. Então, João 15:12 é a repetição de João 13:34, tá? Do mandamento. João 15:12. O meu mandamento, tá vendo como é que ele tá costurando o versículo 12 com o versículo 10 e o versículo 11. Desculpa, o versículo 10, em que ele falava de mandamentos 2 vezes. Aí no 11 ele fala da alegria e no 12 ele volta para mandamento, esclarecendo qual é o mandamento, o segredo. O meu mandamento é este. 2 pontos. Que vocês... Eu estou fazendo 2 pontos só para mostrar. Ele está explicando claramente qual é o mandamento, né? O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Aí você fala assim, mas eu não sou Jesus. Só que, vamos de novo para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 deixa claro que amor, o ágape, né, que a gente fala ágape em português, é dom de Deus. Então é Deus que dá, ele não é natural, é Deus que dá. E como a gente falava também ontem, em Mateus capítulo 5, lá no finalzinho do capítulo 5, já é Sermão do Monte, finalzinho do capítulo 5, verso 44, ali até o 48, a primeira coisa que Jesus vai falar, eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, abençoem os que vos amaldiçoam. Quando eu consigo fazer isto? Quando eu recebo esse dom de Deus, que não é natural, porque o natural é, tá falando mal de mim, vou falar também. Tá me perseguindo, também vou... tá me tratando mal, vou tratar mal também. Pisou no meu calo? Xiii. Né? Não é isso. Então, a transformação é esse amor que vem sobre nós. Gente, deixa eu tentar ver a luz aqui para... Não, é o reflexo do sol lá fora, nos meus óculos aqui. Então, a transformação vem a partir desse dom de Deus, que é o ágape, esse amor que ultrapassa o natural. Então, eu sei que aquela pessoa, né, me trata mal, vou tratar bem. Eu sei que aquela pessoa não gosta de mim, alguma coisa, não fiz nada contra ela, mas eu vou tratar bem. E tá me amaldiçoando, eu vou abençoar. Vai chegar uma hora que isso vai constranger a pessoa. Eu falava isso ontem na escola dominical. Vai chegar uma hora que a pessoa vai... Ou a pessoa vai ver assim e falar assim, caramba, por que eu tô fazendo coisa contra fulano? Ela não tá fazendo nada contra mim. Isso é o constrangimento de Deus lá no coração da pessoa, tá? Então, amem uns aos outros assim como eu vos amei. Então, o amor é um mistério de Deus isso. Enquanto 1 Coríntios 13 mostra que o amor é um dom de Deus, Gálatas capítulo 5
versículo 22, vai falar que o amor é fruto do Espírito. E é o primeiro a ser relatado lá, né? O fruto do Espírito, eu penso numa tangerina cheia de gominhos, e aí tem os 9 gominhos, né? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, longanimidade, domínio próprio, tá? Então são 9 gomos desse fruto do Espírito, só que o amor é o primeiro. Então, e assim como eu amo, eu consigo, né? Assim como o meu amor vai acontecendo, desculpa aqui, gente. Assim como o meu amor vai acontecendo, vem alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Né? Tudo isso vai acontecendo junto com o amor, tá? E isso é fruto. Então, se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você tem relacionamento com Deus, se o Espírito Santo habita em você, você tem esse amor. Você é capaz disso, tá? Você é capaz disso porque esse dom já veio sobre você e esse fruto está desenvolvendo em você. Não pode deixar o gominho da tangerina mirrado, tá bom? Ressecado, né? Ou ressequido. Bom, então vamos. Verso 13. Aí agora é bonito, porque agora Jesus vai dizer uma coisa muito profunda. João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que este. É o dele. Jesus agora está falando dele. De alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Pois é, Jesus está chamando os 11 de amigos. Só que Jesus deu a própria vida dele, né? Você já percebeu, já estou emocionada. Jesus deu a própria vida dele também por mim e por você. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, tanto, tanto. Né? Deus amou você, Deus amou a mim. De tal maneira, tanto, 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 que deu o seu filho, entregou a vida do filho. E o filho entregou a sua vida por amor. Porque Jesus poderia soprar e cair tudo e acabar com tudo. Eu não quero cruz nenhuma, não quero nada disso. Mas ele deu a vida pelos amigos. Então a gente também é, tá? A gente também é amigo de Deus. E aí eu estava também estudando ali, no Antigo Testamento, só 2 pessoas vão ser chamadas de amigos de Deus. Uma é Abraão e a outra pessoa é Moisés, tá? Mas nós também somos chamados de amigos. Por causa do segredo que está aqui, né? João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, minha irmã e meu irmão, você e eu somos amigos de Deus, tá? Nossa! Que palavra boa, hein? Para começar a semana. Gente. Versículo 14. Vocês são meus amigos se fizerem ou se fazem o que eu lhes digo para fazer, o que eu lhes mando, o que eu lhes ordeno. O que é que Jesus ordenou? Qual é o mandamento? Amar. Amar. Guardar a sua palavra é amar. As duas coisas estão juntas, né? Vida nova, vida nova. Então vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes mando, né? Já não chamo, aí, agora ele vem explicando a história do amigo, tá? Verso 15, tem uma coisa bonita aqui pra caramba. Já não chamo vocês de servos,
Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, porque é servo. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, Jesus está falando, eu lhes dei a conhecer. Servo não tem intimidade com o Senhor. Servo é servo. Amigo tem intimidade. E aí, de repente, aconteceu uma coisa legal comigo, eu vou contar para quem? Para minha amiga, para o meu amigo. E a notícia maravilhosa que Jesus está contando aqui é que o Pai ama, que Ele também ama e que a gente também precisa amá-lo, amar ao Pai e amar ao nosso próximo. Isso se completa lá em Mateus 22, né, 38 a 40. O texto é muito forte, né? É muito bonito, tem muitos segredos, né? Mas a gente já está caminhando para o final. Bom, então, o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Onde é que está esse conhecimento hoje? Aqui. Aqui está tudo que o Pai falou, tudo que o Pai revelou, está aqui. E Jesus está dando a gente a conhecer, tá? Vamos lá. Verso 16, que está aqui, João 15, 16, que está junto com o Sagapó. Eu escolhi amar você. Não se esqueça que Deus escolheu amar a gente. Não se esqueça. Obrigada, Jesus. Não se esqueça. Por que eu estou agradecendo? Porque aí veio agora, né? Não se esqueça que o ágape é o amor de escolha. Como está escrito aqui na caneca, ó, sagapó, que significa eu escolhi amar você. Quem diz sagapó pra gente todos os dias é Deus. Eu escolhi amar você, Alessandra. Eu escolhi amar você que está aí do outro lado. Ele escolheu. E quando a gente obedece, quando a gente faz as coisas que agradam a Deus, que alegram Jesus, é porque a gente escolheu amá-lo. Eita, coisa boa! É? A gente escolheu amar. Esse amor sem condições, antes dele ser sem condições, ele é um amor de escolha. Eu escolho amar sem condições. E aí sim eu posso amar o inimigo, a pessoa que está contra... Inimigo porque ele é que é contra mim, não sou eu que sou contra ele não, hein? Tá? Eu posso amar aquele que é contra mim, aquele que não gosta de mim, aquele que me faz o mal, aquele que me xinga, que me amaldiçoa. Porque eu escolhi. Não existe condições. Eu que escolhi. Não tem condição para isso. Tá? Guarda isso. Vamos embora. João 15, 16. Não foram vocês. Olha como é que é o ágape. Porque vai vir o verbo escolher agora. Não foram vocês que me escolheram a mim. Jesus está dizendo. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu tenho isso guardado, né? A minha Bíblia não está dizendo assim, mas eu me estou com um versículo, né, do vós. Eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. O versículo é muito grande, vamos parar aqui. Jesus está dizendo que não foi a gente que escolheu ele, mas ele escolheu a gente para que a gente vá, né? Ele designou a gente para que a gente vá e a gente dê fruto e esse fruto permaneça, vírgula, para aí. Que agora sim eu vou ler aqui o que a King James está dizendo. Presta bem atenção. Olha que legal. João 15, 16. Na Palestina do primeiro século,
Os discípulos normalmente discípulo normal. Os discípulos normalmente tomavam a iniciativa de se vincular a um determinado rabino. E não o contrário. Viu o que Jesus disse? Pelo contrário, tá? Como declarava um dito muito conhecido naquela época: consiga um professor para você, ou seja, consiga um mestre para você, né? Consiga um rabino para você. Jesus rompeu com esse costume e chamou os seus próprios discípulos. Gente. Lembra que Jesus desceu do monte e chamou os discípulos? Lembra que Jesus lá em Marcos 1 viu João, viu Simão e André, pá, né? Viu Tiago e João, pá. Lembra que em João é o André que vai falar para Pedro. E depois tem o Felipe. Pois é. Jesus escolheu eu e você como discípulos, como servo, como amigo, né? Então, Jesus rompe com esse costume e chama os seus próprios discípulos. A designação escolhi lembra a descrição do Antigo Testamento acerca do Senhor constituindo o patriarca Abraão, a ordenação dos levitas e o comissionamento de Josué por Moisés. Então, ele escolheu. O costume era que o discípulo escolhesse seu mestre. Mas Jesus está dizendo para os 11, eu escolhi vocês. Rompeu. Esse romper de Jesus é um negócio sensacional, gente. Hoje de manhã, deixa eu falar isso que é importante. Eu estava lendo no cenáculo e eu mando para algumas pessoas, né? Acho que eu vou colocar aqui vou colocar no Facebook da igreja, né? E no meu também. Um texto muito interessante, eu vou enviar ainda para as pessoas, que fala de algumas mulheres que iam num local, num clube de striptease, né? Fora do horário da striptease. E aí essas mulheres iam lá para levar objetos de higiene pessoal, pequenos presentes mesmo para as mulheres que trabalhavam no clube de striptease. E aí chegavam lá, levavam, liam uma palavra da Bíblia, oravam por essas mulheres, porque a maioria delas, se não todas, eram mães solteiras e eram pessoas, estão lá dos Estados Unidos, né? O relato é de lá, acho que é Texas, se eu não me engano, em que certamente aquelas mulheres que estavam lá não escolheram estar lá. Foi o trabalho que apareceu, né? E aí muitas delas recebiam aquilo com todo carinho, com todo amor e tudo. E a palavra estava sendo compartilhada e o bem estava sendo feito. E aí o texto falava acerca disso. Jesus rompia com as pessoas da sua época. Você se lembra disso? Jesus conversava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, os publicanos, né? Com pessoas que eram odiadas dos normais, das pessoas normais. Então, esse romper de Jesus é algo sensacional, né? É algo novo, é algo maravilhoso, né? Então, esse escolher, né? E aqui é mais um romper. Não foram vocês que me escolheram a mim, Jesus está dizendo, como rabino. Mas eu, como rabino, escolhi vocês como discípulos. Pelo contrário, tem o pelo contrário aqui, eu escolhi vocês. Então, olha que legal. A gente sempre leu esse texto de um jeito. Hoje a gente vai passar a ler esse texto de outro jeito. Jesus está falando de um costume daquela época que ele está rompendo. Eu escolhi vocês. Outra coisa, não é para vocês ficarem só recebendo o meu ensino.
Tem que romper também, para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Aí sim vem agora a segunda parte do versículo, João 15,16. A fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que aconteceu agora? O finalzinho do versículo 16 está casadinho, costuradinho com João 15,7. O versículo 7, tá? Do capítulo 15 de João, que é o que a gente falou bastante na aula passada, na live passada de sexta-feira, né? Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E ele fecha, isso é o João 15,7. João 15,16, a fim de que tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Então, os dois segredos estão aqui, né? Por que a gente faz a oração em nome de Jesus, né? Faz a oração aí, em nome de Jesus, amém. Tá aqui. Jesus está dizendo, tudo que vocês pedirem ao Pai, pedirem a Deus, em meu nome, ele vos conceda. Na oração, a Trindade, né? 3 em 1, a Trindade está presente. Eu peço ao Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus, e quem está comigo me movendo para fazer essa oração é o Espírito Santo de Deus. E ainda diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26, que quando eu não consigo mais orar, o Espírito Santo intercede por mim, ou seja, ora por mim, pede por mim, com gemidos inexprimíveis. É aquela situação que... E aí é o Espírito, né? Eu não tenho nem mais palavras, porque eu não sei orar como convém, né? E como eu não sei orar como convém, o Espírito Santo transforma a minha oração em gemidos inexprimíveis e aquilo chega até o Pai. E chega em nome de Jesus. Então é muito bonito tudo isso, tá? É muito profundo, né? Como eu acho que eu vou fazer, vou escrever alguma coisa, os segredos de João capítulo 15, verso 1 ao verso 17. Tem muita coisa bonita aqui, tá? Vamos lá então. Então, vão, deem fruto. Esse fruto vai permanecer. E tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vai conceder. Mesma coisa do versículo 7. Se eu estou dando fruto, eu estou obedecendo, eu estou amando, os meus valores já mudaram e eu estou dando fruto para o reino de Deus, estou dando fruto para Jesus. E aí tudo que eu pedir vai ter a ver com esse fruto que eu estou dando. Com isso que eu estou frutificando, né? Bom, vamos fechar? João 15,17. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem, amem, amem uns aos outros. Eu estou ordenando isso. Amem uns aos outros. O meu mandamento é esse. O meu mandamento novo é esse. Amem uns aos outros. Então, é o discurso do amor. Na verdade, é isso que está acontecendo, né? Na primeira parte é o discurso do permanecer. No versículo 9 vem o esclarecimento de em que precisa se permanecer, no amor. E ali do 10 em diante é o discurso do amor. É esse amor, né, que faz a gente permanecer. É esse amor que faz a gente guardar os mandamentos. É esse amor que vai fazer com que a nossa alegria seja completa, né? Estou indo as lições de uma forma bem leve. É esse amor que fez com que a gente se tornasse amigo de Deus e não mais servo, tá? Mas é esse amor que também faz com que eu sirva, com que eu obedeça. É esse amor que se transformou em escolha. Por esse amor eu fui escolhido,
tá? É esse amor que vai fazer eu dar fruto e é esse amor que vai me mover para orar. E orar coisas e pedir coisas que também reflitam esse amor que está em mim e que veio dele, né? Isso eu lhes ordeno, que vocês amem uns aos outros. Então, que a gente tenha essa alegria, que a gente tenha esse amor, que a gente receba por amor essa escolha. Entenda isso, você foi escolhido por Deus, pelo amor de Deus, né? Não é a frase, né? Pelo amor de Deus, não. Você foi escolhido pelo amor de Deus, o amor que ele tem por você. Você é amigo, você é alegre, porque a alegria de Jesus está dentro de você, né? E aqueles que estão preocupados comigo, minha pressão hoje tá legal, tá normalizada, até porque deve ser efeito do remédio ontem. Vambora dar bom dia, gente, nessa hora agora. Então, vamos lá. Antônio, bom dia. Segunda abençoada para todos. Bom dia, Deise, Mileide, Ivonete, Rosângela Marins, Alcileide, Alcilene. Hoje a família do Mileide tá toda aí. Irmã Elvira, Marta. Bom dia, Marta. Cláudia, já falei lá em cima. Cláudia, aluna. Fátima Santos, bom dia. Júlio e Sheila, bom dia. Sueli Rangel, Gabriela. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Caleb. Bom dia, Isabela, Valéria Reis. Irmão Gabriel, bom dia. Luciano. Bom dia, Luciano Cecília. Clércia, bom dia. Fernanda Silva, acho que eu já falei lá em cima. Obrigada, Jorge. Atos 20, versículo 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É isso aí. Monique está dizendo que está feliz. Lina, bom dia, Suelane. Bom dia, Suelane. Vamos embora fazer exercício físico para normalizar essa pressão. Daniele, bom dia, Dani. Eneida, bom dia. Aline! A Aline perdeu a hora, não estava lá no início. Bom dia, Aline. Vamos lá. Devem ter falado aí para a Aline, né, João 15. Lu, bom dia, Lu. Lu Martinelli, Liliane. Gente, montão de gente hoje. Leia, bom dia, Leia. Marta Azevedo, bom dia. Emilena. Vamos lá, irmã Doris. Ouvi o áudio, mandei áudio hoje. Jaque Costa. Bom dia, Jaque. Acho que é a primeira vez você aqui no ao vivo. Seja bem-vinda. Vamos lá, Marco, já falei lá em cima. Bom dia. Luciene! Lu, eu tô com a saudade de você também, sabe? Ontem eu pensei muito em você, Lu. Pensei muito. Vou te mandar mensagem. Saudade, saudade, saudade. Vamos lá. Bom dia, Regina Célia. Vamos lá. Pablo, bom dia. Bom dia, Pablo. Raquel, isso é tão lindo. Vamos lá. O filho da Aline pergunta qual é a palavra do dia. Amar. Essa é a palavra do dia. Vambora amar, gente. Vambora amar. Miriam, já falei lá em cima. Bom dia. Patrícia também. Vamos lá. Shirley. Bom dia, Shirley. Terezinha de Jesus. Bom dia. Vamos lá. Paulo Sérgio Joyce. Bom dia. Meu último aqui é a Aline com uma garotinha com coração aqui. E Simone. Então, nessa manhã, ame! É a palavra do dia. Ó, pega uma pessoa, escolhe uma pessoa para você falar sagapó. Nessa manhã, eu escolhi você para amar. Eu escolhi você para amar. Agora, cada dia eu vou fazer uma live diferente com a caneca, tá bom? Com a caneca. Desculpa. Uma live com uma caneca diferente. Então,
Que nessa manhã, ó, você que esteve aí, ó, com a Alessandra Viegas, euzinha, que você ame nessa manhã. Que nessa manhã você sinta quão grande é o amor de Deus por você. Sinta isso, sabe? Ontem, quando a minha pressão estava lá em cima, eu senti quão grande é o amor de Deus por mim, né? Tomei o remédio, veio gente aqui em casa, ficou comigo, as pessoas ligaram, as pessoas mandaram mensagem, a Fátima mandando mensagem, como é que tá? Tá tudo bem? E tal. O amor de Deus é real. Sinta isso, tá? Sinta isso. Eu vi um filme na sexta-feira. Ai, gente, acho que é Milagre na Árvore, né? E aí a garotinha lá, né? Tá, aconteceu um milagre no filme. A garotinha foi curada, mas no final do filme a mãe falou, né? Já tô dando spoiler. Ai, meu Deus. Não vou falar não. Vou falar. Você vai ver o filme assim mesmo, que é bonito pra caramba. A mãe vai falando de vários milagres que aconteceram ao longo do filme. Milagres que eu e você podemos fazer nessa manhã. Ser instrumento de milagres na vida das pessoas por amor. Tá bom? Beijo no coração. Deus te abençoe nessa manhã. Ó, eu amo você. Pode ser assim ou assim, ó. E ele também, ó. Ele, ó, ama você. Muito, muito, muito. Beijo no coração.